Oi, oi, bom dia! Vamos iniciar nossa aula de História. Em História nós estamos estudando sobre as formas de transmitir conhecimentos. Nós já estudamos que alguns povos que não conhecem a escrita, eles fazem uso apenas da oralidade para transmitir conhecimentos, para transmitir rituais, lendas, costumes, crenças, tudo através da escrita. Porém, nós temos também conhecimento de que alguns povos que já conhecem a escrita, eles fazem uso das duas informações. Eles não isentam a escrita para transmitir conhecimentos apenas através da oralidade. Eles transmitem tanto através da oralidade quanto através da escrita. E nós vamos saber por que existem diferentes línguas. Vamos descobrir por que esse fato acontece. Hoje nós vamos estudar as páginas 16, 17 e 18 do livro didático e vamos finalizar com uma atividade de colorir na página 74 do livro de atividades de história. Vamos lá. Vamos pegar a página 16, que diz assim, na introdução: é possível observar a manifestação de tradições orais também em sociedades que desenvolveram a escrita, a qual é mais uma forma de se fazer registros e, assim, repassar tradições para as próximas gerações. O registro escrito, ele não exclui o uso da oralidade e, sendo assim, muitas sociedades se valem dessas duas maneiras de comunicação. E aí nós vamos entrar no tópico: por que existem diferentes línguas? No decorrer do tempo, a língua portuguesa, assim como outras línguas, passou por várias modificações. Essas mudanças ocorrem muito lentamente e demoram a se estabelecerem. Algumas vezes, com essas mudanças, outras línguas acabam surgindo. Quando as pessoas migram, elas trocam experiências com outras pessoas, descobrem maneiras distintas de fazer algo e também assimilam o modo de falar de outros indivíduos e podem surgir palavras ou novos significados. Como, por exemplo, antes dos portugueses chegarem ao Brasil, o objeto em que os indígenas descansavam e dormiam era chamado ini. Porém, o escrivão da caravana que chegou aqui, com a equipe toda de Pedro Álvares Cabral, o escrivão chamado Pero Vaz de Caminha, ele tinha a obrigação de mandar para o rei de Portugal uma carta com muita frequência, escrevendo sobre tudo o que ele observava, tudo o que ele percebia, tudo o que ele via com riqueza de detalhes. E quando ele foi descrever que os indígenas que habitavam aqui, eles dormiam em redes, ele não sabia qual era o nome daquele objeto. E ele fez uma assimilação. Ele associou a rede em que os indígenas dormiam a uma rede de pescar. Então, ele não sabia que o nome do objeto era ini e disse que eles dormiam em algo que se assemelhava a uma rede de pesca. Então, daí surgiu a expressão rede e se popularizou tanto que todos os falantes do português, eles começaram a chamar esse objeto de rede. E eu tenho certeza que muitos de nós aqui nem sabíamos que antes de ser chamada rede, o nome desse objeto era ini. Então temos aqui mais um aprendizado, algo para acrescentarmos em nosso conhecimento. Temos aqui a imagem que você pode ver da associação da rede e da ini, como era conhecida antigamente. As várias maneiras de se falar são resultados das heranças culturais dos habitantes dos diversos países e regiões, dos grupos que migraram para esses lugares e do contato com outros povos. E assim como existem diferentes expressões culturais das maneiras de dançar, cantar e de vestir, também existem diferentes línguas. Aí eu trago mais uma curiosidade para você.
Todo mundo, quando quer receber um carinho na cabeça, um afago no cabelo, pode se expressar assim: ah, eu gostaria de um cafuné. Você sabia que o cafuné é de origem africana? Sim, um povo que chegou aqui vindo da África, eles chamavam de cafuné para esse carinho e acabou se popularizando tanto que se você quer um carinho na cabeça, você apenas pede um cafuné, que logo uma pessoa já sabe qual é o carinho que ela tem que lhe dar no momento, como representa na nossa imagem. Vamos passar para a página 17, que tem uma curiosidade bem legal. Na seção Você Sabia? Olha lá, aí nessa seção ele diz que português, francês, italiano e espanhol são algumas das línguas que se originaram do latim. Mas por quê? A língua falada, o latim, ele era a principal língua na Roma Antiga. Ela era a principal, porém ela não era a única. Então, com a mistura de falas, de dialetos, de conversações, foram surgindo palavras novas e originando outras palavras. Depois de muito tempo, com os deslocamentos de latinos que habitavam na Península Itálica, onde se localiza hoje a atual Itália, essa língua se espalhou pela Europa toda, por parte da África e pela Ásia. Então, com isso, foi na mistura do latim com as línguas nativas dos outros países, elas foram se misturando e foram gerando novas línguas. Nós temos aí o mapa do Europa Político, que é onde você pode ver onde está localizada a Europa e os países que a compõem. E temos na leitura do QR Code o mesmo mapa, só que com a lupa, para você ver detalhadamente os limites, os nomes dos países. É bem interessante você fazer essa leitura, que você vai conhecer como os países que fazem parte da Europa. Com o tempo, após o fim do Império Romano, a língua foi caindo em desuso, sendo na maioria das vezes utilizada em rituais e documentos oficiais. Dessa língua se originaram outras que surgiram da mistura do latim com dialetos de outros povos. O latim, ele se tornou escasso, ele foi ficando, outras línguas se popularizaram tanto que ele foi caindo em desuso, ele parou de ser usado, Mas ele ainda é usado sim em atos religiosos, em comemorações importantes, religiosos, e também em documentos oficiais ainda estão usando bastante. Por exemplo, na Igreja Católica, lá em Roma, fica lá digamos que uma central, que é o Vaticano, onde mora o Papa, que é o líder maior da religião católica, e lá em celebrações oficiais e posicionamentos oficiais, o Papa se expressa sempre em latim. Então é muito importante ainda para alguns povos, eles ainda utilizam bastante, porém não é mais tão usado como antigamente. E nós podemos ver agora esse esquema que tem aí abaixo do livro, na página 17, que ele nos mostra como se a língua, o latim, ele fosse uma árvore. E assim como essa árvore, depois que ela cresce, ela vai criando galhos. E esses galhos seriam novas línguas, como por exemplo português, espanhol, francês e italiano. Agora nós vamos passar para a página 18, onde nós vamos realizar uma atividade com a seção Lápis na Mão. Na seção Lápis na Mão, você vai marcar um X em qual das imagens você acredita que ajudam a transmitir as tradições orais pelos povos que nós estudamos. Nós temos aí uma imagem de uma pessoa fazendo uma leitura e uma imagem de uma contação de história. Após você decidir qual delas vai ser a resposta correta, que transmite tradição oral, você vai justificar por que a sua escolha foi essa. Na questão número 2, você vai ter um caça-palavras, onde você vai buscar 8 termos que indicam maneiras de expressar a tradição oral.
tá? Então, essa imagem do caça-palavras, você vai encontrar essas 8 palavras. Na letra C, nós vamos... na letra C não, desculpa. Na questão número 3, você vai marcar um X nas alternativas que explicam o motivo de termos diversas línguas no mundo todo. As alternativas são: as palavras da língua portuguesa, falada no Brasil, têm origem em muitas outras línguas, como o latim, o tupi-guarani, o banto e o iorubá. E na segunda alternativa dizem que todas as línguas elas são muito parecidas umas com as outras e existem apenas algumas diferenças entre elas. Será que isso é verdade? Será que todas as línguas são semelhantes à nossa? Apenas alguns detalhes que mudam? Você vai pensar direitinho, se você achar que sim, que é verdadeiro, você vai marcar um X. E na terceira alternativa diz que as diferentes línguas elas surgiram gradativamente por meio da interação entre as pessoas. Agora que concluímos a atividade do livro didático, vamos passar para o livro de atividades na página 74, onde nós temos a questão número 6, que sugere que você vá fazer uma pintura, você vai colorir as ilustrações que representam os motivos de existirem línguas diferentes. Nós temos aí 3 imagens. Na primeira imagem, nós temos uma família, né, com malas, representando a migração. Na segunda imagem, nós temos também aí uma família realizando a transmissão de geração para geração, né, através da contação de história. E na terceira imagem, nós temos as diferenças culturais. Você vai observar as 3 imagens e vai ver qual dela ou quais delas nos ajudam a ter uma diversidade de línguas no mundo, tá? Pode ser mais de uma, você observa detalhadamente e colore a imagem que corresponde ao que a questão está solicitando, tá? Faça as atividades, aguarde o link que nós vamos fazer a correção na sala virtual e não esqueça de realizar as atividades das trilhas e também assistir os vídeos do guia de estudo.